Olá, meu nome é Kelly Cristina Canella e, juntamente com Maiara Mota, vamos apresentar o trabalho intitulado A Análise da Capacidade Civil e Idade Núbil das Ordenações ao Código Civil Brasileiro de 2002. O artigo 5º da Constituição Federal expressa a igualdade entre homens e mulheres. Essa foi uma grande conquista do direito brasileiro. Mas será que a igualdade do tratamento jurídico entre homens e mulheres esteve presente ao longo da história do direito brasileiro? O presente trabalho busca analisar, no âmbito do direito civil, especificamente na teoria das incapacidades, os requisitos para a aquisição da capacidade plena dos homens e das mulheres e também para a aquisição da idade núbil. Neste trabalho foram analisadas diretamente as fontes, o Código, as Ordenações Filipinas, o Código de 16 e o Código de 2002, bem como doutrina especializada. O objetivo é fazer uma análise histórica e identificar os momentos em que houve significativas transformações nesse tratamento jurídico, diferenciado entre homens e mulheres. Quando falamos em capacidade, é preciso compreender que existem duas espécies. A primeira é a capacidade de direito, aquela que é adquirida por todas as pessoas naturais ou jurídicas e que permitem que essas pessoas sejam titulares de direitos e deveres. Por outro lado, existe a chamada capacidade de fato, que é a possibilidade ou a aptidão de se poder exercer pessoalmente esses atos da vida civil. Quem possui tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de fato, dizemos então que essa pessoa possui capacidade plena. Essa capacidade de fato, então, que está atrelada a essa possibilidade de se realizar pessoalmente os atos da vida civil, está intimamente relacionada à incapacidade. E atualmente nós temos duas espécies. A incapacidade pode ser absoluta ou relativa. Disse que a incapacidade é absoluta quando aquela pessoa não possui completo discernimento e, por isso, ela deve ser representada em todos os atos da vida civil. Quem possui uma idade relativamente maior, mas que ainda não atingiu a sua maioridade civil, já possui certa compreensão, mas ainda merece uma proteção. Nesse caso, então, fala-se que há uma incapacidade relativa e que essa pessoa deve ser assistida nos atos da vida civil. Nas ordenações filipinas, não havia essa distinção entre as espécies de incapacidades. Apesar disso, então, havia algumas diferenças etárias quando a gente considerar homens e mulheres, especialmente no que dizia respeito a demandas judiciais e processamento de crimes. Essa idade, então, que é aquela que confere maior proteção, valia até os 14 anos para os homens e 12 anos para as mulheres. Se formos analisar criticamente, parece então que a gente consegue reconhecer que as mulheres tinham um desenvolvimento um pouco mais cedo e por isso não precisavam de proteção. Mas se formos analisar então criticamente, a gente sabe que esse instituto da incapacidade visa proteger, trazer uma maior segurança. Desse modo, já que as mulheres tinham essa proteção apenas até os 12 anos, enquanto os homens tinham até os 14, isso significava menor proteção às mulheres. Nesse sentido, então, não se falava nessa diferença de incapacidades, mas já havia sim uma idade que se estabelecia a maioridade civil. Ela era adquirida aos 25 anos ou aos 20 anos, se a gente estivesse falando de uma pessoa que fosse casada. Essa redução de 25 anos foi feita para 21 anos, somente com uma resolução em 1831. E desde então não havia mais essa restrição condicionada ao estado civil. Ou seja, não importava se uma pessoa era casada ou não, aos 21 anos ela iria adquirir a sua plena capacidade civil. Contudo, o pátrio poder ainda era muito forte, de modo que, enquanto este ainda estivesse vigendo,
aqueles que eram chamados de filhos-famílias não adquiriam sua plena capacidade. Mesmo com a independência do Brasil, em 1822, as ordenações filipinas foram aplicadas no âmbito civil e do direito das famílias até 1916. Isso porque nesse período, apesar dos esforços do governo, primeiro foi contratado Augusto Teixeira de Freitas, que elaborou uma sistematização e atualização das ordenações com posteriores regulamentações que modificaram. Essa obra recebeu o nome de Consolidação das Leis Civis. Depois desse projeto, diversos autores, incluindo o próprio Teixeira de Freitas, foram convidados para elaborar anteprojetos do nosso primeiro Código Nacional. Contudo, ele apenas foi publicado em 1916, entrando em vigor no ano seguinte, em 1917. Esse código ele manteve a maioridade civil aos 21 anos, mas ele acabou aumentando a idade das incapacidades para 16 anos, ou seja, concedia-se maior proteção àqueles absolutamente incapazes até os 16 anos. Aqueles entre 16 e 18 anos eram considerados relativamente incapazes. Além desse critério etário, havia ainda algumas outras situações para se considerar uma incapacidade absoluta ou relativa. No âmbito do nosso trabalho, é importante ressaltar que era considerada relativamente incapaz as mulheres casadas, ou seja, não importava a idade dessas mulheres, se elas fossem casadas, elas não tinham mais a sua plena capacidade civil. Isso apenas foi modificado em 1962, com o chamado Estatuto da Mulher Casada. Desde então, essa possibilidade foi extirpada do nosso ordenamento jurídico e as mulheres, casadas ou não, adquiririam a sua plena capacidade civil aos 21 anos. No Código Civil de 2002, que é aquele que atualmente aplicamos no nosso país, a maioridade civil foi reduzida para 18 anos e aquela idade de 16 anos foi mantida com uma separação entre os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Como visto então que havia essa relação entre homens, mulheres, estado civil, capacidade civil, é importante a gente mencionar também e fazer um estudo sobre a idade núbil e fazer esse mesmo histórico legislativo brasileiro. Nas ordenações filipinas, a idade núbil, ou seja, aquela idade legal em que era possível contrair o matrimônio, era de 16 anos para os homens e 14 anos para as mulheres. Contudo, haviam algumas restrições que eram aplicadas apenas às mulheres. Então, por exemplo, aquelas que possuíssem muitos bens de altos valores ou que tivessem recebido ou até mesmo herdado bens de algum modo da coroa, precisariam ter esse aval da coroa antes de realizarem o seu matrimônio. Havia ainda também outras consequências que eram aplicadas exclusivamente às mulheres, como a submissão ao poder marital na constância do casamento. Ainda, em caso de coabitação, sem que houvesse um casamento, as regras eram muito mais gravosas às mulheres do que aos homens. No Código Civil de 1916, essa idade núbil, que era de 16 anos para homens e 14 anos para mulheres, foi equiparada e mudou para 21 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Contudo, mais uma vez haviam exceções. Nesse sentido, as exceções era possível que os pais concedessem um suprimento permitindo a autorização de quem ainda não tivesse 21 anos. Essa idade era 18 anos para os homens e 16 anos para as mulheres. Ainda era possível reduzir ainda mais essa idade núbil se a gente considerasse a previsão legal de que era possível contrair matrimônio para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Isso geralmente implicava na realização do casamento de mulheres com menos de 16 anos para evitar a imposição de penas a homens, notadamente nos crimes cometidos contra a honra dessas mulheres. Em 1962,
o mesmo ano de edição do Estatuto da Mulher Casada, a Assembleia Geral das Nações Unidas disponibilizou para assinatura a chamada Convenção sobre o Consentimento para Casamento, Idade Mínima para Casamento e Registro dos Casamentos. Essa convenção, apesar de reconhecer a importância de se observar uma idade núbil mínima, permitia que os respectivos ordenamentos prevessem exceções. Então, aquela exceção do Código Civil de 1916 estava tecnicamente de acordo com a convenção. O Código Civil de 2002, que atualmente estabelece a maioridade civil em 18 anos, ela dispunha que a idade núbil era de 16 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Contudo, ainda foi mantida essa exceção do casamento antes de se atingir a idade núbil como possibilidade de extinção da punibilidade. Isso esteve em vigor até 2019, quando houve a alteração do artigo 1517, o qual não permite mais, em nenhuma hipótese, o casamento de quem não atingiu a idade núbil de 16 anos. Apesar de ainda constar no Código Civil, em seu artigo 1551, que não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez, ainda então há questões que devem ser estudadas visando compatibilizar o ordenamento jurídico com aquele objetivo que foi comprometido internacionalmente, de modo a se evitar o casamento infantil. Concluindo então, é possível perceber que o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, foi um dos principais instrumentos que conseguiu reduzir essa desigualdade legislativa entre homens e mulheres, principalmente com relação à incapacidade relativa das mulheres casadas, com destaque também a essa modificação legislativa de 2019, que visa evitar o casamento infantil.